Nós, brasileiros, temos vocação empreendedora. Santa Catarina é o melhor exemplo disso. Pesquisa realizada pela GEM, Agência Internacional que avalia as condições para o empreendedorismo no mundo, revela: o Brasil é o 7º país mais empreendedor do planeta. Somos 15 milhões e 300 mil empreendedores, o que representa 13,5% da população brasileira entre 18 e 64 anos. Desse total, 45% são mulheres. No segmento das micro e pequenas empresas, os números são mais fabulosos ainda. Apesar das limitações relativas às políticas públicas, de crédito e juros inacessíveis, da alta carga tributária e trabalhista, da burocracia paralisante, do desafio da educação e do treinamento, o segmento é responsável pela oferta de 59% dos empregos no país, paga 42% dos salários e responde por 48% da produção nacional. Esse é o retrato do Brasil. Esse é o retrato de Santa Catarina, que a maioria dos governantes não conseguem perceber. Que o nosso povo tem disposição e vontade para empreender, apesar das dificuldades constantes. O programa de hoje é dedicado a uma vocação brasileira chamada empreendedorismo. Estou aqui na Unisul Business School com a professora Terezinha Geloni e os alunos de Administração e Negócios para conversar com o Avelino Bastos, o dono da Tropical Brasil. Eu conheci o Avelino Bastos em 1982, durante o primeiro Festival Olímpicos de Surf. Naquela época, a equipe do Avelino, além de ganhar o campeonato, conquistou os 4 primeiros lugares. Quem foi o atleta vencedor da tua equipe, Avelino? Na época foi o Luiz Neguinho, que era uma revelação desconhecida. Acredita-se hoje que existem por volta de 2.500.000 praticantes de surf direto. De cada 100 pessoas que entram numa loja para comprar produtos de surf, a estatística apresenta de 5 a 8
dessas pessoas como praticantes de surf. Então você imagina que esses 2,5 milhões de praticantes são de 5 a 8% do total dos consumidores. Então você imagina a dimensão que o mercado hoje tem. Hoje, qualquer cidade que você for do país, você encontra uma loja de surf, você encontra um grande magazine com um departamento para surf. Ou seja, o surf atingiu, a título de grife e de produto, dimensões que nenhum outro esporte no país tem. E qual é a expressão econômica dessa dimensão? Olha, o mercado brasileiro deve movimentar em torno de 3 bilhões de reais ano de negócios e o mercado mundial em torno de 5 bilhões de dólares. Então você percebe essa dimensão. Hoje temos aí por volta de 3 empresas ligadas ao surf mundiais que atuam na Bolsa de Valores, ou seja... Tem Quais são as principais empresas? Tem uma empresa mundialmente conhecida, que é a Quicksilver, que ela está na Bolsa de Negócios de Nova York. Temos a Billabong, que está na Bolsa de Sydney. Temos a Oakley, que está na Bolsa de Nova York também. Ou seja, as empresas deixaram de ser empresas tradicionais e passaram a ser as suas empresas, foram feitos seus IPOs e estão empresas hoje de mercado aberto. Tá, e em termos de postos de trabalho, o que significa todo esse movimento econômico em geração de empregos? É difícil dizer, porque você tem uma escala incrível. Hoje no Brasil devem ter por volta de 10 mil pontos de venda de surf. E por aí você acredita que cada loja dessa tem de 3 a 4, muitas vezes 8 pessoas que trabalham nesse ponto de venda. Fora isso, você tem todo o pessoal que trabalha na cadeia produtiva que desses muito artesanal. produtos. A prancha de surf é artesanal, mas a parte de confecção, a parte dos outros produtos são totalmente industrializados, né? Então você tem uma cadeia produtiva enorme aí, a cadeia de confecção, do volume total de produtos de confecção que são feitos no Brasil, o surf hoje é responsável por 3% desse volume. E isso é uma enormidade para você pegar um nicho, um segmento, uma coisa tão segmentada quanto um esporte. E qual é a tua meta como empresário do surf nesse mercado, A gente tem o objetivo de alcançar, ser a maior marca de surf brasileira, né, entre 5 anos pelo menos, e queremos estar jogando aí entre os 10 maiores marcas mundiais em um período máximo de 10 anos. Do Campeche para o mundo. Cada vez mais eu acredito que quanto mais específico você é, mais você tem uma identidade própria, mais espaço você tem para crescer globalmente. E quantos campeões usam tua prancha? Olha, a gente já teve a oportunidade, a gente tem vários títulos nacionais, tem vários títulos internacionais. Hoje nós temos vários títulos, inclusive temos aí o Davi Rosadel e o Teco Padarati, são meus sócios no negócio, e essas pessoas são grandes campeões, né? Então acho que o negócio é formado justamente dessa ideia de vencer cada obstáculo. Avelino, você está dentro de uma organização que tem uma curva crescente, né? A curva ascendente de crescimento, né? Como é que a sua empresa se posiciona e se relaciona com o gerenciamento de informação, conhecimento, gerando a inovação? As empresas tradicionais, normalmente, elas estão ligadas com o gerenciamento dos ativos tangíveis, mas e a importância dos intangíveis dentro da sua organização? Como é que ela é vista, como é que ela é gerenciada? Acredito que a gente está construindo o negócio não só baseado na observação da informação tangível, como você falou. A gente trabalha muito na informação intangível, porque a gente está sempre trabalhando muito na frente. No caso das pranchas de surf, a gente tem uma liderança de mercado. Então, quando você está numa determinada área de liderança, você não pode simplesmente se basear no que tem tangível. Você tem que estar o tempo todo trabalhando em cima da inovação. E a inovação, na prática, ela é intangível, porque ela só se realiza quando ela se transforma fisicamente. Então, essa informação de construção do negócio também acontece da mesma forma. Acredito que a gente tem uma gestão moderna, mas ela é bem informal, ou seja, dá muita liberdade para todo mundo trabalhar, tem comando, mas ao mesmo tempo tem bastante influência. Avelino, eu tenho certeza que um dos alunos vai gostar de fazer uma pergunta. Avelino, tu tem formação na área de administração ou foi aprendendo na prática com os erros no dia a dia? Eu acredito que eu aprendi praticando o negócio e tentando encontrar soluções. Teve um momento da minha vida que eu enxergava a administração e via todas as minhas falhas como administrador. Eu não gosto de burocracia, eu não sou uma pessoa muito ligada a papel, a essas coisas. Eu sou uma pessoa muito mais ligada à tomada de decisões e preenchimento de espaços de oportunidade. Então, quando eu comecei a trabalhar a questão da administração e me
eu tive que atender a demanda da administração, eu percebi que eu não tinha talento para isso. Mas, ao mesmo tempo, eu não podia deixar de agir naquela posição. Então, o que eu acabei encarando o meu negócio? Falei, bom, se eu ficar olhando isso aqui como administrador, eu nunca vou ser um administrador. Mas eu posso olhar esse perfil do meu negócio como designer. Como eu gostaria que esse negócio fosse? Como eu gostaria que ele agisse? Como eu gostaria que ele se comportasse? Como eu gostaria que ele fosse constituído quando realizado? Então, eu comecei a agir dessa forma. Aí a gente descobriu que várias das decisões tomadas tinham contexto administrativo, mas foram, na realidade, falando assim, olha, eu preciso resolver isto. Como eu resolvo isto? Eu acho que se isso chama administração, ou design, ou qualquer coisa, aí eu deixo mais para o pessoal mais técnico responder. Avelino, você tem uma marca forte, a gente queria saber o que sustenta essa marca, tá? E além disso, apesar de você não ter administrador, você tem um grupo de pessoas tecnicamente formadas e se formando, te ajudando, tá? No que o conhecimento dessas pessoas te ajuda? Bom, eu vou tirar o exemplo por mim mesmo. Num determinado momento que nós percebemos que o negócio estava passando de um negócio micro para um negócio pequeno, e de um negócio pequeno para um negócio médio, a gente descobriu que uma série de coisas que nós deveríamos ter feito muito mais cedo, que era ter tido conhecimento, ter dedicado tempo para aprender, a gente não tinha feito isso. Então, uma série de pessoas que fazem parte da estrutura de negócios percebeu que tinha que buscar conhecimento técnico. Então, várias das nossas pessoas do padrão de negócio atual voltou para a universidade, voltou a estudar à noite. Eu mesmo, pessoalmente, prestei vestibular, voltei a fazer universidade com o intuito de ter mais qualificação na área de design. Então, esse conhecimento e essas pessoas começaram a trazer duas frentes novas para o negócio. Algumas coisas que nós não sabíamos como fazer, a gente começou a aprender o como. E outras coisas que já fazíamos, começamos a descobrir que justamente estávamos no caminho certo. A gente só precisava reafirmar esse caminho. O mercado surf, assim, principalmente no começo, no Brasil, foi muito marginalizado. Eu queria saber, assim, na tua trajetória, quando que tu sentiu que era um mercado com grande potencial? Quando eu comecei a trabalhar com surf profissionalmente nos anos 70, existiam 5 surf shops, 5 lojas dedicadas a esse produto. 2 no Rio de Janeiro, 2 em São Paulo e uma na cidade que eu morava, Santos. Então, naquele momento, você dizer assim, puxa, eu tive uma visão de que seria um mercado, isso é utópico dizer. Eu acredito que eu passei acredito que eu fui observando a oportunidade e construindo ela junto. Eu fui preenchendo, como eu falei no começo, fui preenchendo determinados espaços. Um fator muito importante foi que essa marginalização que o esporte tinha nos anos 70 e anterior a esse período, em casa não existia. Meus pais não enxergavam o surf como um esporte marginalizado. Eles enxergavam alguma coisa que eu gostava de fazer e me dedicava. Então, esse incentivo em casa foi muito importante, né? Eu percebi que várias outras pessoas nunca tiveram determinados incentivos, mas o meu incentivo foi preponderante eu ter esse ambiente em casa e falar assim, olha, isso aqui, se ele está gostando de fazer, é legal. Bacana. Então, quando eu comecei a trabalhar profissionalmente para isso, eu acho que o mercado foi se formando no mesmo momento. Eu acredito que eu faço parte de um momento histórico onde uma série de pessoas, em cada um na sua área, desde revista especializada de surf, empresário que abriu uma loja, outras pessoas que construíram marcas relacionadas a produtos no segmento, todos tiveram essa vontade. Vamos viver disso? E essas próprias pessoas passaram a construir o próprio mercado. Avelino, dentro desta mesma linha de raciocínio do Renato, como é que aconteceu a exportação? E como você observou a cultura desses países no momento de definir o processo de exportação dos seus produtos? Veja, a gente começou fazendo prancha de surf, um item. Hoje nós temos 450 itens diferentes. Tudo que você imagina que uma pessoa possa usar relacionado à moda surf, a gente fabrica. De óculos, de confecção, cosméticos. Tem uma série de coisas que nós fazemos hoje. Quando nós falamos assim, em que momento a gente percebeu a exportação desse produto, a gente retrocede no seguinte sentido. Durante muitos anos nós fomos simplesmente comprados, ou seja, eram exportações esporádicas. Alguém queria comprar um lote de produtos, nós vendíamos.
De 2 anos para cá, nós resolvemos começar um trabalho inverso disso, deixar de ser comprado e passar a vender. E para isso requer você estabelecer uma estratégia, porque daí você começa a definir o que eu quero naquela determinada região do planeta. O surf é um esporte globalizado, ou seja, o surfista japonês, surfista australiano, americano, europeu, australiano, sul-africano, ele tem uma comunicação muito similar à nossa. O Brasil hoje é a 3ª potência do surf mundial, tanto econômica quanto esportiva. Então, naturalmente, uma marca que tem o nome Tropical Brasil tem que representar essa potência fora da sua fronteira. Queria saber qual é a base de sustentação estratégica da Tropical Brasil. Bom, base estratégica. Acho que a nossa estratégia é construir uma base ligada com os fundamentos que construíram o negócio, que são 3 pontos fundamentais, que é design de produtos, né? Uma equipe de competição campeã e a própria prancha de surf como elemento fetiche do produto mesmo, né? Se você imagina que no automobilismo você tem o carro como um elemento de desejo de consumo, no surf você tem a prancha como elemento de consumo de desejo. O surf é feito com 3 elementos básicos, a onda, o surfista e a prancha. Então a nossa performance na prancha de surf determina fortemente o nosso posicionamento no mercado, nossa originalidade. E isso tudo, né, sustentando a gestão da marca, que seja a gestão da marca Tropical Brasil, para você distribuir ou construir uma evolução da própria linha de produtos. Hoje nós estamos na linha, como eu falei antes, de pranchas de surf, os equipamentos que você acompanha essa prancha de surf para dentro da água, toda uma linha de surfwear, de confecção, de moda surf, desde meia, underwear, toda essa linha de óculos de sol, linha de proteção solar, uma linha de cosméticos. E agora temos várias outras linhas que vão surgindo. A próxima extensão de linha deve ser a linha de calçados e também a linha de óculos, de relógios. Então você começa a preencher os espaços baseados naquele fundamento básico. Design de produto, a prancha de surf e uma equipe de competição bem sucedida. Você falou que a marca Tropical Brasil não é só usada só por surfistas, né? Eu uso um fichário que é de vocês, da Tropical Brasil, né? E eu gostaria de saber qual a intenção de vender seu produto no interior do Brasil, não só no exterior nem no litoral, mas também no interior do Brasil. Hoje a moda surf substituiu um perfil de produto que havia nos anos antes, né, dos anos 70 para trás, que era aquele negócio da moda jovem, certo? A moda jovem foi totalmente substituída pela moda surf. E essa moda surf influenciou o pessoal do skate, influenciou o pessoal influenciou até o pessoal do tênis, né? Se você for ver hoje o design do produto, do praticante de tênis, do jogador do tênis, da geração do Guga, todos usam bermudões, camisetas folgadas. Tem uma característica de produto que até tem a sua influência no surf. Então você imagina que uma moda que reflete descontração, reflete você estar em contato com a natureza, isso não precisa simplesmente estar na beira da praia. Isso tem que estar disponível para qualquer pessoa em qualquer lugar.